Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E eu li o livro Nadando no Escuro, do Thomas Jedrowski. Eu acho que eu acertei o nome dele. Gente, eu tô muito vibe leitora, entendeu? Eu tô muito vibe leitora porque eu li esse livro muito rápido. Junto com ele eu tô lendo A Paixão Segundo de H, como eu havia mencionado no vídeo anterior, que eu falei sobre o livro Flores para Algernon, mas eu terminei Nadando no Escuro muito mais rápido, porque a leitura de A Paixão Segundo GH é uma leitura muito arrastada, apesar de ser um livro muito pequeno, mas é pique Clarice Lispector. Então, me perdoem se eu demorar um pouquinho pra trazer vídeo sobre A Paixão Segundo GH, porque terminei de ler o outro livro lá e A Paixão Segundo GH, tô aqui ainda. Eu comecei a ler os dois junto ao mesmo tempo, mas beleza. Li Nadando no Escuro. Bastante gente falando sobre esse livro também. Vi o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, comentando sobre ele. Eu vi algumas relações ali sobre esse romance com Call Me By Your Name. E como eu amo muito Call Me By Your Name, quando eu ouvi que havia uma relaçãozinha ali, uma semelhança entre as duas histórias, aí eu fiquei super curioso pra ler. E li o livro no Kindle. Gente, é um romance de viadinho, entendeu? Eu adoro! Ai, eu também! Que demais! É um romance de gay, de homossexual, entendeu? Coisa assim que a gente gosta. É uma história contada em primeira pessoa, através de um personagem chamado Ludwig, que mora na Polônia pós-guerra. Apesar de ser ali uma história que se passa mais ou menos por volta dos anos 80, ainda temos uma situação de pós-guerra em que a Polônia passa ali a fazer parte do bloco soviético. Entre muitos meandros, porque entre a Segunda Guerra até a independência da Polônia, a Polônia deixou de existir muitas vezes, voltou a existir, fez parte ali do bloco da Alemanha Oriental e depois pro bloco soviético, enfim, uma confusão. Sei que aqui nessa realidade a gente presencia uma história que se passa ainda numa situação em que o país se encontra numa ditadura, comandada aí pela União Soviética, e a situação ali não é muito favorável para as pessoas que vivem ali na Polônia, porque o país está basicamente quebrado, né? Os rastros da Segunda Guerra ainda estão muito presentes nesse contexto, e as pessoas vivem em condições muito precárias, né? Com racionamento de água, racionamento de alimento, as coisas estão muito caras, as coisas são muito inacessíveis, e as pessoas vão vivendo a vida delas ali do jeito que dá. E o Ludwig, né, como eu havia mencionado, ele é uma pessoa LGBT, é um homem gay nesse contexto todo, em que a gente acompanha nesse início a sua descoberta da sua sexualidade durante a sua infância. Ele traz ali o seu contexto de quando ele se descobriu, a primeira paixonite ali infantil, onde ele entendeu que ele gostava de menininhos, mas ele sempre reprimiu isso durante a sua infância, depois da sua adolescência, onde ali na sua adolescência ele também se envolve misteriosamente com uma pessoa, e onde ele atesta de fato que ele é uma pessoa homossexual, um homem gay, e a gente chega num momento em que ele já é formado, já passou pela universidade, mas para conseguir trabalhar, para conseguir, enfim, fazer as coisas deles, é necessário que as pessoas ali prestem serviço obrigatório num acampamento agrícola, porque é algo muito importante naquele contexto que as pessoas enfim, os jovens frequentem, e ele vai para esse acampamento junto com a melhor amiga dele, que é a Carolina. E antes dele ir pro acampamento, ele descobre que existe o livro O Quarto de Giovanni, do James Baldwin. E esse livro ele vai ser muito presente nessa história. Ele acaba descobrindo, através de outras pessoas ali do meio, que esse livro existia. Porém, como ele vive num país que, né, a censura é muito forte, não tem um acesso fácil a esse livro. Mas ele vai atrás, ele procura em várias livrarias, bibliotecas e etc, porque é uma história que é um romance gay e que não é muito bem aceito, mas ele vai atrás desse livro
a todo custo, e ele encontra numa livraria bem, assim, sebo, tá ligado? Bem no fundo da prateleira, bem lá no... Pede lá pro atendente, o atendente fala, tem esse livro aí, hein? Eu vou conseguir esse livro pra você. E ele consegue comprar esse livro e leva com ele pra esse acampamento, onde a melhor amiga dele e ele vão prestar lá o serviço obrigatório. E aí ele chega lá nesse acampamento e encontra um rapaz muito bonito, muito charmoso, cercado de amigos que estão ali junto com ele. E de cara ele se encanta por esse cara. Mas ele finge que esse cara não existe. Ignora a existência desse cara, segue a vida dele normalmente. Só que um dado momento, ele sai, né, pra ali num momento de lazer, depois do dia de trabalho, ele sai pra ler sozinho. Então ele vai lá pro meio do mato, se isolar pra ler o livrinho dele de boinha sozinho. E ele acaba encontrando o Janu, esse carinha aí, Janu. E ele acaba se encontrando com ele, porque o Janu tem um hábito de sair diariamente pra nadar no lago que tem perto ali do acampamento, sozinho. E eles acabam criando uma amizade ali, acaba surgindo essa amizade ali entre eles. O Janus até convida o Ludwig pra nadar com ele. O Janus fica curioso com um livro que o Ludwig tá lendo, enfim, que é um livro proibido, em que ele até percebe ali que a capa foi trocada e gera até uma curiosidade dele sobre essa história. Pede até depois o livro emprestado para quando o Ludwig terminar de ler, ele poder engatar na história também. E aí eles vivem ali a vida deles nesse acampamento e tudo mais. Às vezes, o Ludwig fica muito observando o Janu e tudo mais, pela atração que isso rolou dele para o rapaz, mas ele ignora tudo isso e tudo mais, tenta fingir que nada tá acontecendo. O Janu também fica na dele, finge demência, e quando os dias, né, no acampamento já vão chegando ao fim, já vai chegando o dia de eles voltarem para suas respectivas casas, o Janu convida o Ludwig para continuar a viagem. Vamos continuar a viagem, vamos pro lago não sei da onde. Fiquei curioso lá pra conhecer o lago de não sei da onde. E aí eu queria chamar você pra ir comigo. Que tal você ir comigo, só eu e você, acampar em qualquer lugar aí que a gente não conhece? Você vem. E ele vai. Assim, você conhece a pessoa no meio do nada, você nunca foi uma pessoa antes na sua vida, você é uma pessoa que sofre risco de vida por ser um viadinho. Mas não, você vai, tranquilamente. Não, eu vou com você. Vai, amiga, te amo, tá? Mas eu vou ficar por aqui, com esse gatinho aqui, com esse gatão, eu vou acampar eu e ele sozinhos, eu e ele, pro meio do nada. Mas eu vou. E eles vão. E ali eles passam dias e dias e dias no meio daquele mato lá. Eles tem um lago imenso à disposição deles. E num desses dias, eles se pegam. Ficam juntos, um começa a se pegar o outro. E aí descobre um outro que o outro gostava do outro. E que o outro é viadinho, ou se for você é viadinho também. Vamos se pegar. E aí eles ficam lá e eles passam os dias todos vivendo aquele amor de verão, aquela paixão, minha paixão, minha paixão, minha paixão. Vivem ali, né, o romance deles ali naquele secreto, bem sigilo, sabe? Dias e dias só água e pão e sexo, né? Beleza. Mas a vida não é assim, né? A vida não é só férias, a vida não é só campos, a vida não é só flores, e eles têm que voltar para a vida deles, a realidade deles, e eles voltam para a cidade, para as suas respectivas casas, para sua realidade. Realidade essa que a gente vai vendo com o passar do tempo, que causa muito desconforto no Ludwig. Ele levanta várias questões com relação a isso, porque ele percebe que ele não pode viver em toda a sua autenticidade, né? Ele percebe que ele na sua realidade, onde nada melhora, onde
tudo piora, onde existe muita violência, onde existe muita tortura, onde você não pode ser da oposição, mas ele vai levando isso à medida que o livro vai passando. Quando eles voltam para a cidade, eles continuam se encontrando, né, em segredo e tudo mais, disfarçando ali, eles continuam convivendo juntos. O Genu, ele mora sozinho, já o Ludwig mora com uma senhora, né, que não é da família dele, mas ele divide ali o apartamento com essa senhora. Então ele acaba passando muitos dias e noites no apartamento do Genu. Aí ele tem muito hábito de sair para nadar na piscina da universidade, em que eles frequentam bastante. Eles frequentam bastante esse ambiente universitário. Só que o Genu, ele arruma um trabalho muito contraditório para as ideias do Ludwig, né? Ele passa a trabalhar, arrumar um cargo ali no departamento de censura, o que vai crescendo ainda mais nessa revolta do Ludwig, porque para ele não faz sentido nenhum. Como assim a gente vive isso tudo aqui, a gente vive toda essa porcaria aqui, que é essa realidade que a gente vive, e você vai lá e arruma um trabalho logo no departamento de censura? Gato, você tá bem? Você tá batendo bem na cabeça? O que tá acontecendo? A gente deveria fazer algo contra tudo isso, a gente deveria lutar contra tudo isso, a gente deveria se revoltar, mas aí você resolve se deitar para esta lambança. E aí eu fiz até uma anotação no Scooby, no trecho desse livro, o Ludwig dando uma de revolucionária, querendo viver o amor gay livre, achando que só pela força de vontade do Senhor é que ele vai conseguir causar a revolução e vai melhorar tudo do dia pra noite, enfim. O Genu, ele fica tipo, Mona, é assim, eu quero muito viver esse amor assim com você, sabe? Mas abra os teus olhos, né? A gente não tá vivendo no cultivada não, gata. Se as pessoas descobrem, se as pessoas descobrirem, se alguém denunciar a gente por a gente ser um casal de viadinho, a gente tá ferrado, a gente pode morrer. Pessoas são torturadas por conta disso. Se você se revoltar, existe uma grande chance de você ir pra cadeia e não voltar mais. Então, assim, a única opção que eu tenho é ceder. Eu não tenho o que fazer. Ou eu trabalho, ganho meu ganha-pão, melhoro a minha vida, vou atrás do meu, ou eu vou acabar na rua, ou na cadeia, ou não sei qual que vai ser da minha vida se eu não fizer o que eu preciso fazer. A gente precisa fazer algumas coisas pra tentar melhorar um pouquinho a nossa condição aqui, né? Que não é muito legal, não é muito bacana, não é muito favorável. E aí, beleza. Infelizmente, a gente vai ter que se esconder até que as coisas melhorem. E ele fica confortável nessa situação. E aí começa a rolar uma tensão política entre os dois, porque o Ludwig, ele já não pensa assim. Ele já pensa que sim, a gente tem que se posicionar, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que se revoltar, a gente tem, não sei de que jeito, não sei de que forma, mas a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que movimentar o mínimo de pauzinho possível para que daquilo que esteja ao nosso alcance, para que a gente consiga mudar um pouquinho a realidade do nosso país, que é uma merda. Então, assim, gente, a gente vê nessa história não só uma história de romance gay, mas uma história que traz pra gente um cenário político e que nos traz esse debate. Ou a gente vai fazer o quê? A gente vai viver sempre baixo dos panos, ou a gente vai fazer algo a respeito disso? Mas aí fica por isso mesmo, e eles continuam ali se encontrando, continuam ficando, se pegando, às escondidas e tudo mais, vivendo esse romance, passando seus dias. O Ludwig, ele é uma pessoa que até então, né, até o momento em que ele se formou, ele não conseguiu um trabalho, então ele tá vivendo com mesadas. E como ele não consegue arranjar um trabalho e ele também não quer deitar para o sistema, ele começa a cogitar voltar para a universidade e realizar ali os trâmites para fazer o doutorado e escrever um artigo, um livro, o que for. E vai atrás de um orientador para ajudar ele nesse processo, nessas
questões todas. E o orientador dele avisa ele, fala assim, olha, eu sei que você é uma pessoa muito revolucionária, então tome cuidado com a temática do seu doutorado, porque isso pode te pôr em risco. Então, cuidado, sei que você pode escrever um tema muito bom, sei que você pode trazer um título, uma temática pra mim muito boa, mas cuidado, tá bom? Cuidado, só tô te avisando pra você não fazer merda. E ele resolve que ele vai aprofundar ali, né, as suas pesquisas de doutorado no James Baldwin e suas críticas com relação ao racismo e ao capitalismo, e como o capitalismo não é lá as suas maravilhas, e toda essa questão que envolve a política racial. E o orientador dele achou ótimo esse tema, enviou lá pro comitê para eles aprovarem, para ver se ele, e assim que eles, né, se aprovarem ou não, ele desenvolver ali sua temática, sua pesquisa. Eles dois ali vivendo seus dias, vivendo seus cotidianos, o Genu acaba encontrando uma das amigas dele do acampamento. Tava ali junto com eles no acampamento, e que Ludwig não se lembrava muito dela, porque ele não estava muito interessado nas outras pessoas, tava ali interessado do Genu, e ele acaba percebendo que rola um climinha ali entre os dois. Uns olhares, uma coisinha meio caliente, né? Que ele não entende muito bem, porque ele fica tipo, meu Deus do céu, o que essa Mona tá achando que ela é? Ela chega assim, já passando a mão no meu boy, achando que tá toda íntima, toda... Mas eles são amigos de muitos tempos, e ela acaba convidando eles para ir tomar umas brejas com ela, mas ele se recusa, não quer muito, não tá muito afim, fala, quer saber? A gente se encontra depois a gente conversa, tá? Tô aqui com meu amigo aqui, não sei se você lembra dele, ele também tava lá no acampamento, e aí eu tô aqui com ele, depois a gente conversa. E ela convida eles pra festa de aniversário dela, e vai embora. O Ludwig, ele percebe esse climinha, e percebe que o Genu também fica meio desconfortável com aquela situação, e fica... Cara, eu preciso de um tempo pra ficar sozinho, tá? Vou pra casa. Eu vou com você. Não, você vai pra sua casa, eu vou pra minha, eu quero ficar um pouco sozinho. Depois a gente conversa. E aí ele volta pra casa. Só que nisso, ele começa a perceber que a senhora que mora com ele não tá muito legal. Ela não tá muito bem, ela tá tossindo, ela tá com uma tosse meio estranha, tossindo sangue, passa o outro, ela tá catarrando sangue, a véia fica ruim. E aí o menino vai atrás de tudo, ele corre atrás, ele vai atrás de médico, ele vai no hospital, mas aí ninguém quer atender, as filas são enormes, tem agenda... o médico particular é muito caro, o hospital tá sempre muito cheio. Ele começa a ficar com muita revolta de toda aquela situação, fica revoltado, ele começa a pegar ódio do cara, não visita mais ele. Até que um dia ele tá lá andando pela cidade, e aí ele escuta um saxofone do Neida tocando jazz, e aí ele vai lá dar uma bisbilhotada, show que tá acontecendo no subsolo de um lugar. Quando ele vai ver da janelinha do subsolo do lugar, ele vê o fulano lá, e aí ele vê o fulano com a fulana, e aí ele já fica tipo e os dois naquela intimidade, ele já fica, puta que pariu, você me enganou, você é um otário. e aí ele sai correndo pelo mundo, pela cidade, ele passa os dias dele naquele ódio, segue a vida, né? Ele vai tentando, vai buscando ajuda, vai tentando de todas as formas, mas não consegue nenhuma ajuda. Mulher lá começa a piorar, enfim. Aí chega um dia que ele resolve sair andando pela cidade. Ele acaba se trombando com o Janu. E ele expressa a revolta dele. Ele fala, cara, então, tá vendo? Sabe aquela senhora lá que mora comigo? Ela tá muito mal. Não sei o que tá acontecendo. Ela tá piorando, ela vai morrer. Eu preciso de ajuda. E aí foge. Ele nem conversa muito. Ele tá tão puto que ele só, tipo, mano, tá acontecendo isso, não tô legal, foge. E fugiu. Num desses momentos, num desses dias que ele tá lá na fila pra tentar conseguir comprar, nem seja, sei lá, um pedaço de carne pra eles conseguirem comer,
uns panfletos caem do céu, anunciando uma revolta, falando para as pessoas saírem de casa e participarem das manifestações que vão acontecer, para as pessoas também tomarem cuidado com a polícia e não sei o quê. Pega um monte de panfleto, ele bota na mochila dele um monte de panfleto, entra num bondinho, vai atrás de saber onde que vai acontecer, onde que tá acontecendo essa manifestação, essa revolta, esse não sei o que estão dizendo por aí. Ele tá lá no bondinho e do nada o bondinho para, todo mundo é obrigado a descer, tá uma confusão no meio da cidade, aquela coisa, meu Deus. E ele tem a excelente ideia de jogar os panfletos pela janela. E assim, tá um caos, né? Tá um caos. Ele resolve que ele vai ser revolucionário agora. Agora é o meu momento. Agora eu vou fuder a porra toda. Só que a polícia vê ele, né? Vê de onde tá vindo essa papelada toda e entra no prédio. Aí fudeu, meu irmão. Aí eu pensei assim, Moura, você é maluca mesmo. só que ele fica desesperado, ele fica pronto. Agora eu vou ser preso, agora eles vão me pegar, eles vão me matar. Ele começa a bater na porta, ele começa a porta de um dos apartamentos ali, de um dos escritórios, né, que é um prédio de escritórios. Abre e o senhor deixa ele entrar e só tá ele, esse senhor e uma secretária dele lá dentro. E aí eles ficam assim, meu rapaz, você tá doido? A polícia já começa a subir, degrau por degrau, começa e bate lá na porta desse escritório. E aí eles já ficam desesperados e eles falam, não, vem cá, a gente tem um esconderijo pra botar você. Bota ele lá no esconderijo e ele se safa de não ser preso. Ele se safa por pouco ele se safa. Agradece, né, pela ajuda dessas pessoas maravilhosas que conseguiram salvar ele e volta pra casa. E passam alguns dias, o fulano, o engraçadão lá, o bonitinho, vai atrás dele, bate lá na porta do apartamento, onde tá só ele e a véia, passando mal pra caramba. E aí quando ele abre, ele leva um susto, né? Ele fica, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? A gente brigou alguns dias atrás, eu falei que eu não queria nem olhar na tua cara, e aí você veio aqui. Aí ele fica tipo, por que você sumiu? Né, a gente tinha combinado que a gente ia sair pra nadar todos os dias, e aí você não apareceu mais. Você falou que a véia tava passando mal, depois não falou mais nada. E aí, como é que tá a situação? Eu vim saber se você tá bem. Então, eu tenho uma notícia pra vocês. Eu consegui marcar uma consulta no médico amanhã, 11 horas, tá bom? No escritório, na avenida tal, rua tal. E aí ele fica, peraí, como que você conseguiu assim, tão rápido, fácil? E a véia fica tipo assim, muito obrigado, mas eu não tenho nem dinheiro pra pagar a consulta. Aí ele fica, não precisa. Não precisa se preocupar, a consulta vai ser de graça, pode ficar tranquila, pode ir, vai lá, o médico vai estar esperando vocês, tá? Então tá bom. Então tá. E eles vão na consulta, ele leva lá a senhora, né, ele acompanha ela, e ela passa lá por uma avaliação médica, consulta normal, aquela coisa, e o médico receita algumas medicações pra ela, dá lá um frasco pra ela tomar em casa, e ela começa a melhorar. Ele começa a perceber a melhora nela, já diminui as tosse dela, já começa a melhorar a feição, já começa a melhorar muitas coisas, e ele vai agradecer por ter dado esse help, essa ajuda. Valeu aí por ter sido tão generoso. Depois de eu ver você lá com a fulana lá no barzinho, né, juntinho, os dois. Mas aí, beleza. Eles voltam a se encontrar, o Genu e o Ludwig voltam, né, a ficar juntos, a se encontrar, a viver aquele romance do sigilo, e começa a se aproximar também da Hania, né, que é essa moça aí que eles se encontram depois do acampamento, e ele resolve, né, ele lembra e resolve ir no aniversário dessa moça junto com o Genu, que ela convidou, né, os dois pra ir no aniversário dela. E ela vai, e ele vai, eles vão, e ele começa a conhecer um mundo que ele não tá muito familiarizado, que, não sei se eu falei antes, mas a Hania, ela é uma pessoa muito rica, né? A Hania e o irmão dela, que fazem parte desse grupinho de amigos, de amizade aí do Genu. Ela é uma pessoa muito rica. E então são pessoas muito bem vestidas, que ele vai, né, no aniversário dela, ela mora num lugar muito
um apartamento cheio de coisas, cheio de bebidas que ele nunca tinha visto na vida, cigarros que ele nunca tinha fumado, mas eles estão ali, eles estão se divertindo, estão bebendo, estão curtindo ali o aniversário dela. Ele vê o Janu dançando com ela, ele sente, desce ali uma raiva nele, porque ele fica tipo assim, meu Meu Deus do céu, eu queria estar no lugar dessa vagabunda. Mas ele esquece isso, curte o momento. Inclusive, nesse aniversário, a Carolina, que é a melhor amiga dele, ela é convidada também, porque dentro desse grupinho do acampamento, ela conhece um dos caras que ela reencontra depois do acampamento. Tá ali, ó, assim com ele. E ele peita o Janu com relação a essa situação de novo. E o Janu é bastante sincero com ele, entendeu? Ele fica tipo assim, cara, então, a real é a seguinte, nós temos que fazer algumas coisas que a gente não quer pra conseguir chegar em lugares que a gente quer, na situação em que a gente está. E ela é uma pessoa influente, é uma pessoa muito rica, tem um pai muito rico, muito influente na política. E assim, cara, o melhor jeito da gente viver de melhorar a nossa condição de vida, mesmo eu e você vivendo no sigilo, é fazendo isso que eu tô fazendo. Pegando a mina rica ali pra poder melhorar um pouquinho o meu status. E aí, beleza. Aí ele fica um pouco revoltado, fica um pouco puto, mas ele absorve essa informação e segue a vida dele. Só que ele tá nessa saga aí do doutorado. O orientador dele vira pra ele e fala assim, então, filho, sabe a questão da influência? Seu tema, ele é muito bom, mas se você não for uma pessoa com contatos, sua defesa não vai ser aprovada. Então, pensa bem, pensa se no seu ciclo social não tem alguém aí, que tem poderzinho pra mover os palitos. E ele vai atrás do Janu, fala com ele, desabafa sobre isso, fala tipo, cara, eu preciso da sua ajuda com relação ao meu doutorado, porque realmente você tem razão, se a gente não tiver influência, se a gente não tiver contato, a gente não vai pra lugar nenhum, você vai ter que me ajudar. E aí ele fala, sabe a fulana? A Rania? Então, a gente pode falar com ela, né? Mas aí você tem que falar com ela pra ver se ela consegue fazer alguma coisa, quem sabe? Numa dessas, a Rania convida a galera, o grupo, pra passar uns dias na casa de campo dos pais dela, pra se divertir, tomar uns drinks, falar da vida, pular na piscina, passear, sair um pouco, respirar novos ares. E todo mundo vai, é muito doloroso pra ele essa situação toda, mas ele vai porque ele enxerga nesse momento uma oportunidade pra falar com ela sobre esse assunto. Eles passam lá alguns dias lá, e eles tomam a sopa, que é um alucinógeno, tem um efeito alucinógeno, uma sopa de não sei do que, de papoula, que eles tomam, ficam bem, né? Ficam bem I wanna love you, e resolvem tirar a roupa, ficar nu e ir pro meio do mar, brincar de esconde-esconde. Eles vão juntos, rola uma pegação ali, ele já nu, o irmão da moça pega os dois pegando, ele fica assustado, só que daí ele finge uma demência incrível. A moça lá vai atrás deles, a Rania vai atrás deles, encontra com todos eles ali, e aí ele fica tipo, o que tá acontecendo aqui? E aí o irmão dela, nada, eu tive uma alucinação aqui, mas não foi nada não, já passou. E voltam todos pra brincadeira. Quando eles voltam pra brincadeira e voltam a se esconder, ele vai pro meio do mato, se esconde, só que aí ninguém vai atrás dele, aí ele volta, e quando ele volta, ele acaba pegando os dois lá, fazendo coisas no meio do mato. Isso deixa ele extremamente puto, porque ele fica tipo assim, meu Deus do céu, eu não sou obrigada, eu amo esse cara, eu sou apaixonado por esse cara. E aí eu vejo ele se pegando com a fulana lá, pega as coisas dele, joga, arruma a mala dele, vai embora, pega a mala dele e vai embora. Ele não consegue falar com a moça, entendeu? Ele sabe que a moça gosta dele, ele sabe que os dois se pegam e tudo mais. Enfim, ele não consegue falar com ela. Ele não consegue falar com ela. E aí ele resolve que ele vai desistir. Ele vai desistir do doutorado, ele vai desistir de seguir a vida dele ali. Ele vai fugir do país. Ele vai inventar uma história pra conseguir o passaporte. Sabemos que ele tá lá no departamento, lá no negócio lá que faz a emissão dos passaportes, né? Que daí ele resolve que ele vai embora mesmo, que ele vai embora. E o cara que atende ele, vê lá nos registros uma denúncia de alguém que delatou ele por sodomia, pederastia, aquelas coisas todas. E meio que falou, tipo, olha, eu não vou poder emitir seu passaporte, sabe? Porque tem um
negócio aqui, eu sei quem você é, eu sei que você gosta. E você sabe que isso aqui dá problema, né? Você sabe que isso aqui dá problema. Então, eu não. Se você não fizer a mesma coisa que esse cara fez com você, ele acaba até se lembrando de quem que foi, porque quando ele é mais jovem, ele acaba se relacionando com outro cara que ele conhece numa praça. E ele acabou falando o nome dele. Tanto ele pro cara, quanto o cara pra ele. E isso acabou fudendo com a vida dele depois, né? Na hora que ele vai lá tentar tirar o passaporte, porque daí o cara delatou ele e falou, ó, sabe, você quer tirar meu passaporte? Ah, ele não vou conseguir. Nossa, você quer nomes? Você quer nomes? Pra eu conseguir tirar meu passaporte, então eu vou te dar nomes. E deu o nome dele lá. E aí o cara mesmo fala, olha, se você quiser tirar seu passaporte, vai ter que me dar nomes também, tá? E se você não me der nomes também, eu te dou uns dias aí, eu posso achar ruim e mandar a polícia ir lá bater na porta da tua casa. O que você acha? E ele fica puto, puto da vida, beleza. Tem opção a não ser pedir ajuda pra que ela vá cá. E ele vai pedir ajuda pra ela. Ele fala assim, então, Mona, eu tentei tirar meu passaporte pra sair do país, pra visitar um tio, né? Ele não conta toda a verdade pra ela. Eu tentei tirar meu passaporte pra ir visitar o tio e os caras me chantagearam. Eu não vou conseguir tirar o passaporte. Eu acho que você consegue me ajudar. E aí ela fala, eu consigo te ajudar, amigo. Claro que eu consigo te ajudar. Só que assim, eu preciso saber por que estão te chantageando. E ele acaba confessando pra ela que ele é homossexual e que ele foi delatado por um outro cara que ele havia se relacionado antes, e que ele não ia conseguir tirar o passaporte se ele não desse nomes também. Ela se compadece com a situação dele e, tipo, fica tranquilo, sabe? Eu entendo você, eu não vou te fazer mal. Muito obrigado por você ter confiado em mim, por você ter falado isso pra mim. Eu vou dar um jeito, tá? Vou lá falar com meu pai e meu pai vai resolver essa história. Só que eu preciso saber de uma coisa. Percebi que você ama o fulano. E aí ele fica tipo, realmente eu amo o fulano. Né? Realmente eu amo ele, mas pode ficar tranquila porque eu nunca me... E ele finge uma demência que eu fiquei assim, gato, você é sensacional, ao mesmo tempo que eu ia falar tudo pra ela, ele não podia estragar tudo, entendeu? E aí ele fica quieto, ele fala, pode ficar tranquila porque eu gosto muito dele, mas a gente não tem nada, a gente nunca ficou, a gente nunca nem... Você é só amigo mesmo. E aí passa ali alguns dias, ele recebe um envelope na casa dele com o passaporte e o visto dele pra ele ir pros Estados Unidos. E aí já no final do livro a gente tem aí alguns trechos dele vivendo a vida dele tranquilamente nos Estados Unidos, mas com aquela coisa, né, gente, porque é muito intenso esse envolvimento entre os dois, é muita intensidade, uma relação entre duas pessoas que se que se desejavam, se amavam, mas que devido ao contexto em que essas duas pessoas se encontravam, elas não podiam viver esse relacionamento de uma forma livre e aberta e espontânea como as outras pessoas viviam. Só que ele não tem condições, pra ele não dá mais pra viver nessa condição, tanto pela revolta da situação como um todo, a situação no país dele, que é uma coisa muito presente nesse livro, como o fato dele ter que se esconder e não poder ser quem ele é. Então, a gente termina o livro dessa forma, dele indo para os Estados Unidos e as reflexões dele com relação a tudo isso, com relação às coisas que eles viveram, com relação aos sentimentos dele pelo Genu. E aí a gente encerra essa história, que eu gostei muito e eu me envolvi um pouco muito com essa história e vi até uma certa semelhança entre essa história e o Quarto de Giovanni e também Call Me By Your Name. Ele faz muito essa relação entre a história dos dois e a história dos personagens que compõem o livro do Quarto de Giovanni, mas é muito além dos esforços dele. Tudo isso que tá acontecendo, todo esse contexto, ele até entra nessa reflexão de tipo, será que não era melhor ter continuado lá? Porque pelo menos lá eu tava perto, eu ia estar perto da minha família, eu ia estar perto de você. Só que uma vez que ele saiu do país, mano, ele não ia do jeito que ele ia sair, né? Porque ele ia sair e não ia voltar mais. Ele não ia poder sair de novo. Ele não ia poder
poderia, né, ser visto também como um inconsequente, podia até ser preso por não ter voltado no período em que estaria determinado para ele voltar pro país. É meio que isso, gente. E aí a história é meio que essa. Muitas alturas do livro eu tive bastante revolta com relação ao Janu, mas é aquilo, né? Existem esses meandros e esses impeditivos políticos que rondam essa história como um todo. E gente, eu dei um resumão não, né? Eu falei basicamente 1 hora sobre esse livro. Não diria que esse é um dos meus livros favoritos da vida, porque apesar de eu ter gostado muito da história e ter me conectado, né, com toda essa intensidade de você viver dentro dessa realidade que te obriga a você ser aquilo que você não é, e que tem uma escrita muito fluida, muito leve, muito fácil de ler, eu não me conectei tanto quanto eu me conectei com Call Me By Your Name ou com o Quarto de Giovanni. Eu acho que o Janu, ele poderia ter ido sim para os Estados Unidos junto com o Ludwig, mas ele fez as escolhas dele e é muito interessante como isso também é pautado no livro, que você não é obrigado a fazer o outro amar você dentro das condições que você acha viável para a pessoa, nem ele, nem o cara, tipo assim, vamos continuar aqui se amando às escondidas. E também pro Ludwig de não impor pro Janu, vamos embora. Mas, enfim. É uma ficção, mas é uma ficção muito real, muito contextualizada, que apesar de se passar nesse contexto da Polônia dos anos 80, é uma história muito do momento também, porque a gente não pode esquecer que existem muitos países que ainda vivem em ditadura. Então é isso, gente. Terminei essa leitura maravilhosa. Dei 5 estrelas no Scooby, apesar de todas as minhas observações. Leiam esse livro, depois me digam aí se vocês leram, se vocês gostaram. Deixem um like nesse vídeo, se vocês gostaram dessa resenha. Tenho muito a agradecer às pessoas que estão comentando nos meus vídeos, que estão deixando like. São pessoas que moram dentro do meu coração, que eu tenho muito afeto por elas. Então, muito obrigada por vocês estarem acompanhando todos os vídeos que eu tô postando aqui. Então, gente, assim, eu tô embarcando real oficial nessa minha vibe leitora. E assim que eu terminar esse livro, eu trago uma resenha aqui dele pra vocês. Porque eu tenho muito a falar sobre esse livro. É uma releitura, como eu disse pra vocês no vídeo anterior. E tá sendo uma releitura muito gostosa. Uma pira, assim, muito grande. Um abraço, um beijinho e até o próximo vídeo. Gente, beijos.